uma rápida revisão, como a gente sempre faz aqui, né? O assunto agora é novo, né? Novo no sentido de que a gente vai se debruçar sobre o orçamento público. Começamos na aula passada, vou fazer uma rápida revisão e a gente avança, como sempre. O orçamento público, né, ele está compreendido dentro, né, do sistema, né, do conjunto, da regra, né, do direito financeiro. Então, direito financeiro, já vimos isso, é o conjunto de normas que visa, né, organizar a captação das receitas, a sua realização através do orçamento. Né? Então, é esse tripé, vamos dizer assim, né? Receita, despesa e orçamento. Já falamos sobre as receitas, né? Já falamos sobre as despesas e agora estamos falando sobre o orçamento. O orçamento, né, de forma muito simples, é uma organização, é uma previsão das receitas e das despesas. Então, as receitas e as despesas elas deverão ser previstas, né, pré-orçadas, pré-organizadas, pré-autorizadas. Né? Então, o orçamento tem essa função. O dinheiro, né, obviamente, é público. Em razão dessa situação dos recursos serem públicos, a lei se preocupa, né, em pré-conceber, né, o ingresso desses recursos, né, até para poder fazer os efetivos gastos. Imagine, né, em casa, né, no nosso orçamento doméstico, a gente já tem essa preocupação, mas ainda, né, a Constituição Federal e as leis vão ter em relação ao orçamento público, certo? Então, o orçamento público tem que ser realizado de forma, né, a contemplar as reais necessidades, né, da sociedade, conjugando, né, as possibilidades reais, né, as possibilidades de recursos a serem alcançados. Então, não adianta eu querer trocar, né, todo um sistema de transporte com um sistema de metrô, tendo em vista que a gente não tem orçamento para isso, por exemplo, né? Eu preciso, segundo a lei, pelo menos na teoria, da transparência, eficiência, amplitude no orçamento. Então, tudo isso, né, a gente já comentou e vai comentar novamente, estão ligados aí às questões orçamentárias. Quando a gente estuda orçamento público, a gente trabalha, né, os princípios orçamentários. Não sei se vai ser na mesma ordem que a gente comentou na aula passada, né, mas não tem problema. Vou comentar novamente, rapidamente. Primeiro princípio, que é um princípio tanto do direito, né, cuidado, tem princípios que são princípios do direito financeiro e também são princípios orçamentários, ou seja, se repetem, né, se aplicam em ambas as situações. E tem princípios que são só orçamentários. Então, o princípio da legalidade, ele é lembrado aqui pela doutrina, sendo um princípio do direito financeiro e um princípio também orçamentário. Além disso, é um princípio, né, do próprio Estado democrático do direito, é um princípio de várias disciplinas. Né? A legalidade ela é um corolário do Estado democrático do direito, ela é uma ligação umbilical ao próprio nosso sistema jurídico. Né? O nosso sistema ele é um sistema de leis. Isso vai se refletir em vários momentos, em vários, né, matérias, em várias disciplinas, e também vai acontecer aqui com, né, o direito financeiro e com o orçamento público. O orçamento público, né, ele é a lei, né, ele é baseado numa lei, ou em várias leis, melhor dizendo. Então, falei em orçamento público, preciso lembrar do princípio da legalidade. E por esse princípio, é necessário, é imprescindível, né, imprescindível, é cogente às leis. Né? Então, as leis se fazem presente, né, toda vez que eu falar de orçamento público. E eu falo aqui de lei, né, não só do princípio, mas também de lei em sentido estrito, da lei formalmente, né, votada pelos órgãos, né, pelos membros do poder legislativo competente. E aí, em cada esfera, né, da administração pública, eu vou ter o membro legislativo competente. Alguém quer perguntar? Ok. Por esse princípio, eu preciso, né,
enquadrar as normas orçamentárias naquilo que a lei prevê. Tá? Segundo princípio, revisando, não sei se foi nessa ordem, lembrando, é o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade foi uma inclusão na Constituição desde 1891. A primeira Constituição já tinha esse princípio. Esse princípio ele foi se perdendo e voltou novamente agora na Constituição de 88. O que, o que visa, né, esse princípio da exclusividade? Ou antes disso, o que é o princípio da exclusividade? O princípio da exclusividade traduz a ideia, né, que só vai poder conter nos orçamentos públicos matérias orçamentárias. Então, eu não posso ter dentro de uma lei orçamentária, diante, né, lembrando que o orçamento é uma lei, nenhum assunto, nenhuma matéria estranha à matéria orçamentária. Em outras palavras, por esse princípio, os assuntos tratados no orçamento são exclusivos de matéria orçamentária. Se isso hoje é um princípio, é porque nem sempre assim foi. Antigamente, né, existia, né, a inclusão de matérias estranhas aos orçamentos, que a doutrina chamou de cauda orçamentária ou rabos orçamentários, né, que eram outros assuntos, né, estranhos à matéria do direito orçamentário, incluídos pelo legislador, aproveitando, né, a obrigatoriedade da aprovação da lei orçamentária anual. Todo mundo sabe quanto é difícil aprovar uma lei no Congresso, né, Nacional ou nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras de deputados, perdão, de vereadores. E aí você tem ali, né, anos, às vezes, que um assunto fica sendo debatido, como aconteceu, por exemplo, com a aprovação do Código Civil. Então, a matéria vai ficar anos sendo, né, por várias razões, vamos aqui entrar nesse mérito, se é pela demora, pelo excesso de trabalho dos legisladores, né? Fui sarcástico agora, né? Pela falta de tempo, pelos demandas dos assuntos, não vamos entrar aqui no motivo, mas o fato é que né, a demora de aprovação de uma lei, ela é grande, né? Demora anos para ser aprovada. E isso não vai poder acontecer com o orçamento. A gente vai ver aqui daqui a pouco que o orçamento ele tem que ser votado todo ano, né? Exceto o PPA, que é de 4 anos. Então, se ele tem que ser votado todo ano, ele vai ser votado, né? Ele tranca a pauta, né? Ele não deixa o Congresso fechar. A gente vai ver isso ainda, não se preocupe. E aí, se aproveitando dessa situação, imagine um congressista colocava lá, né, os artigos orçamentários e até determinado artigo, né, os assuntos orçamentários até determinado artigo, 80. 81 ele cozia. Aproveita-se para criar cargos em comissão. Aproveita-se para, né, criar uma nova empresa estatal. Ou seja, qualquer assunto que não for orçamentário estaria, né, seria incluído na lei, aproveitando aí essa aprovação recorrente do orçamento. Já vimos que isso não é possível, já vimos que isso hoje é vedado expressamente pela Constituição Federal de 88, né? No seu artigo 165, parágrafo 8º, que estabelece, né, que o orçamento, né, a lei orçamentária anual, não conterá dispositivo estranho à previsão de receita ou à realização de despesa. Isso entende-se, né, que, apesar de estar expresso apenas e tão somente para a LOA, aplica-se também às outras leis orçamentárias. A gente vai falar um pouquinho mais de cada lei, mas isso é um entendimento pacífico na doutrina da jurisprudência, que é um princípio que você extrai disso daí, e esse princípio vai aplicar em todas as leis orçamentárias de todos os entes, inclusive, né, é o chamado princípio da exclusividade. Okay? As exceções que existem são as exceções trazidas pela própria, né, lei, Constituição, que diz que crédito adicional, por exemplo, não se considera matéria estranha. Okay? O outro princípio que a gente também viu é o princípio da universalidade. Esse daí foi o da exclusividade e, né, por exemplo, o outro é o da universalidade. Pelo princípio da universalidade, o orçamento deve ser o quê? Universal, né? Significa dizer que ele deve indicar todos os valores, né,
previstos a título de receita e despesa. Eu tenho que ter um orçamento, né, amplo, total, que indique, seja universal. Esse é o conceito, né? É o, segundo o Ricardo Lobo Torres, é o orçamento global. Por quê? Porque ele deve prever todas as receitas e despesas do orçamento. Tá? Esse princípio encontra-se expressamente previsto no artigo 2º da Lei 4.320 de 64, que a gente viu, né? Então, o princípio da universalidade. Além do princípio da universalidade, a lei também, né, estabelece, né, ou prevê outros dois princípios. O princípio da, né, unidade e o princípio da anualidade. O princípio da unidade significa dizer que o orçamento tem que ser, né, único, né, no sentido de ser um único conjunto de leis que vai prever a verba, né, as receitas orçamentárias. Cuidado, quando a gente fala único, né, dá a ideia de uma única lei. E não, né, a própria Constituição estabelece, já falei isso, né, vamos ver daqui a pouco novamente, que o único, na verdade, são três leis, é um conjunto, né, um bloco, são as três leis, né, que são consideradas orçamentárias. Né? Então, único, né, no sentido de único orçamento, não de única lei. Então, existe um orçamento federal. Né? Onde é que está previsto esse orçamento? Em três leis. Existe um orçamento estadual. Está previsto nas leis também iguais. Né? Existe um orçamento municipal. Existe um único orçamento, né, para o todo. Né? Esse é o sentido aí que você tem que dar a palavra único. Ok? Então, o único aqui é no sentido de um único orçamento, né, periódico para cada ente da federação. Essa periodicidade também é vista como um princípio da anualidade. Segundo o princípio da anualidade, o orçamento, né, vai ser pelo período de um ano. Que ano é esse? Esse ano é o ano civil. O artigo 34 da Lei 4.320, que a gente também já comentou na aula passada, estabelece isso, né? Que o orçamento, né, corresponderá ao ano civil, certo? O ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Tudo a ver, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, qual é o objetivo desses princípios? Organizar o orçamento público. Como é que eu vou, né, ter uma meta, né, uma previsão, se eu não tenho um período estabelecido? Como é que eu vou ter uma meta se eu não coloco todas as receitas naquele orçamento? Então, imagine, você tem um orçamento da sua casa, mas você não coloca todas as receitas, deixa uma de fora. Seria um orçamento furado, seria um orçamento, né, inviável. Eu tenho um orçamento, mas ele, né, não tem um período correspondente, único. Então, todos esses princípios são criados para melhor gestão do dinheiro público. Esse é o objetivo. O objetivo é melhor gerir o dinheiro público. Para melhor gerir o dinheiro público, eu vou, né, criar esses parâmetros orçamentários. Ainda em princípio da anualidade, em que pese eu falo em ano, né, eu preciso me recordar que duas das leis orçamentárias têm exatamente o período de um ano e o PPA tem um período de 4 anos, tá? Então seria uma exceção aí do período anual para os orçamentos, tá bom? A gente vai falar mais sobre o PPA novamente, daqui a pouco. O que mais que a gente viu? Princípio da programação. Segundo a doutrina, o princípio da programação estipula, né, traduz a ideia de que o orçamento não deve conter apenas estimativas para receitas e despesas do próximo exercício, mas na verdade, né, um objeto de programação de metas, né, relacionadas às necessidades públicas. Então, por exemplo, eu preciso aumentar o investimento na educação. Então, eu investia X% da minha receita, agora eu vou colocar X mais
mais tanto, né? Vou colocar X mais 10%. Eu investia 10%, agora eu investi 11%. Então, é através do orçamento que eu consigo fazer essas análises. Então, isso acontece porque o orçamento, na verdade, ele é uma programação, né? Ele tem esse objetivo, né? Qual é o objetivo? Né? De trazer as metas, né? E os objetivos das necessidades públicas. Então, essa é uma característica importante do orçamento que deve ser observado, certo? É chamado princípio da programação. Faz com que, né, o orçamento seja, né, visto como um programa, ok? Um programa estatal, um programa, né, a ser atingido, um programa a ser cumprido, tá? Isso aí é a definição de princípio da programação. Por outro lado, né, a doutrina também estabelece o princípio, né, orçamentário do equilíbrio, ou princípio do equilíbrio orçamentário, né? Tanto faz. Já vimos na aula passada, por isso que eu estou falando rapidinho, uma rápida revisão. O que é o princípio do equilíbrio orçamentário? Né? É a ideia da exigência em que as contas públicas devam ser tratadas de forma equilibrada, ou seja, eu preciso fazer o gasto do mesmo tamanho das minhas receitas. Em outras palavras, né, o montante, né, estimado de gastos é equivalente ao montante estimado de receitas. Tá? Tudo isso, né, busca a igualdade, né, ou o equilíbrio orçamentário, o equilíbrio entre as entradas e as saídas. Né? Apesar disso não estar expressamente previsto na Constituição de 88, esse princípio do equilíbrio orçamentário adveio, né, para o ordenamento jurídico brasileiro na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu já comentei com vocês, que trouxe, né, regras visando equilibrar os orçamentos públicos. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, era muito comum você ter municípios, né, estados que tinham gastos elevados, gastos não equilibrados, gastos, né, descompensados. Então, um grande número de gastos, por exemplo, com pagamento de salários, não sobrando recursos para outros investimentos. Então, tudo isso, teoricamente, né, foi controlado a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. O próprio artigo 1º da lei, né, estabelece, em seu parágrafo 1º, a necessidade de equilíbrio das contas públicas, né, como forma de responsabilizar o gestor, né, quando ele assim não o fizer. Então, hoje, um gestor que não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, ele pode, né, ser penalizado, né, desde multa até, né, a proibição de concorrer a cargos públicos em determinado período. Por isso, né, em tempos de pandemia, né, existe a vontade, a necessidade aí dos gestores públicos em editar esses atos de calamidade pública, porque são esse ato, né, é, faz com que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal sejam excepcionalizados. Ou seja, muitos dos limites lá previstos deixam de ser observados em épocas, né, ou em períodos em que há as decretações, né, de situações fiscais excepcionais. Então, por isso, né, que quando há uma crise, como está tendo agora, uma crise, igual teve, por exemplo, na região, né, serrana, lá com desabamentos, a primeira coisa que o prefeito ou o Estado, dependendo do caso, faz é decretar a calamidade pública, porque isso vai excepcionalizar os limites, né, de equilíbrio orçamentário previstos na LRF. Né? LRF é Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei complementar número 101 de 2000, para quem não se lembra. Ok? Importante lembrar isso. Tá? Então, esses são os princípios principais, tá, pessoal? Dependendo do livro que você leia, né, ele pode tratar outros princípios. Então, o princípio é uma classificação. Então, muito cuidado, né? Então, por exemplo, tem alguns livros trazem o princípio da vinculação, né? O princípio orçamentário da não vinculação.
por esse princípio orçamentário da vinculação, as receitas, né, estão impedidas, melhor dizendo, as receitas arrecadadas, elas não estão vinculadas a determinada despesa. Então vamos lá. Qual é o objetivo desse princípio? O objetivo desse princípio é dar liberdade orçamentária. O objetivo desse princípio é permitir que o gestor público, feito governador, né, presidente, possa propor um orçamento de forma livremente. A exceção a esse princípio são as despesas obrigatórias que a gente já viu. Gastos com saúde, gastos com educação, por exemplo. Então, quando eu digo, né, no princípio orçamentário da não vinculação, que as receitas não estão vinculadas, em regra, a determinada despesa, eu permito, né, que o gestor público possa elaborar um orçamento de forma livre. Vou colocar mais recursos aqui, né, para a saúde, vou colocar mais recursos aqui para o transporte, né, ou para a segurança, porque eu entendo que são as áreas que mais está se precisando nesse momento. Ok? Isso é um princípio orçamentário, é o princípio da não vinculação de receitas. Ok? Existem exceções? Existem exceções. Né? Então, as exceções são as hipóteses nas quais, né, a receita é carimbada, como a gente chama vulgarmente. Ou seja, o dinheiro já entra com uma destinação prévia. Então, são os fundos, são os gastos aí, né, com saúde, com educação, por exemplo. Então, isso são as receitas, né, vinculadas. A regra, né, ou o princípio, é a não vinculação. Cuidado! Esse princípio da não vinculação é apenas e tão somente para os impostos. Ok? Para os impostos. Lembre-se que o imposto é uma das hipóteses dos tributos. Tributo é um gênero em que eu tenho 5 espécies, não é isso? Impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições sociais e contribuições de melhoria. A definição de um tributo está lá no artigo 3º do CTN, já vimos inclusive acho, em sala de aula. Né? Tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou em valor que nela possa se exprimir, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Mais ou menos isso que está lá no artigo 3º do CTN. Então, o imposto é um tributo, sim, né, mas nem todo tributo é imposto. O imposto ele vai, né, teoricamente, ser pago para uma conta, né, vai cair numa conta corrente do governo, numa conta pública, e que vai ser gasto nos termos do orçamento. É diferente, por exemplo, de um outro tributo, como é a contribuição, né, social para a Previdência Social. Que vem no seu contra-cheque lá escrito INSS. Na verdade, INSS é o nome da autarquia, né? Que lá atrás era a autarquia responsável pelo recolhimento, né, desses tributos, e hoje nem isso é mais. Né? Então, hoje o INSS ele tem como função primordial o reconhecimento, né, o cadastramento, né, dos beneficiários, né, e o deferimento dos benefícios vinculados ao regime geral de previdência social. Antigamente, né, o próprio INSS era quem cobrava as suas contribuições previdenciárias. Um tempo atrás, teve uma emenda à Constituição criando o que a gente chama hoje de super-receita, porque a Receita Federal do Brasil, além de receber os outros tributos da União, passou a receber também as contribuições previdenciárias. Antigamente, você fazia um concurso para procurador do INSS, era advogado do INSS e entrava com as ações de execuções fiscais das contribuições previdenciárias que não eram pagas. Hoje em dia você faz um concurso para a Fazenda Nacional, né? E você vai ter como uma das atribuições, né? Aí tem a divisão interna deles, trabalhar com os impostos do INSS, né? Na verdade, as contribuições, corrigindo. Ok? Então, hoje houve uma unificação da cobrança, né, dos tributos federais, mantendo, né, junto, inclusive, a contribuição previdenciária, que outrora era separado. Então, antigamente era separado o pagamento. Então, você pagava a contribuição para a Previdência Social, certo? Hoje não há mais, você paga para a Receita Federal do Brasil
certo? O INSS, a autarquia fica responsável por identificar, né, os benefícios e conceder ou não os benefícios previdenciários. Mas o recolhimento é feito pela, né, a cobrança pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, pela União. Okay? Esse ou essa contribuição previdenciária, esse tributo, ele é um tributo, né, que não se sujeita ao princípio orçamentário da não vinculação. Em outras palavras, né, ele é vinculado. Então, quando eu contribuo, né, para a Previdência, na verdade, eu estou contribuindo, né, para um sistema público, né, de garantia social, certo? A Previdência, ela está num tripé que é a Previdência, assistência, né, e a saúde. A Previdência, assistência e a saúde, Previdência, assistência e a saúde fazem parte de um tripé que é a Seguridade Social. Então, a contribuição para, né, previdenciária, na verdade, é uma contribuição para a Seguridade Social. Então, é uma contribuição que faz com que as pessoas, né, estejam protegidas no momento de desamparo. Então, a Seguridade Social vai proteger as pessoas, sim, quando elas estão, né, não podendo mais trabalhar e, portanto, vão ter direito a uma aposentadoria. É verdade. Que é o caso da aposentadoria, que é a Previdência. Mas existem outros, né, benefícios previdenciários, assistenciais e de saúde. Então, por exemplo, você pode receber um benefício previdenciário sem ter o tempo de contribuição. Né? No caso de um acidente, né? Os auxílios, né, acidentário, de doença, também são benefícios em decorrência do trabalho, mas que não representa ali uma conta-prestação. O próprio auxílio, né, dado ao detento, né, que é muito criticado quando a pessoa está presa, né? Então, aquele que está preso, mas que era contribuinte e foi preso, a família, né, vai ter esse auxílio. As pensões por morte, gravidez, então tem diversos benefícios que estão ali vinculados. Uma outra coisa que até o pessoal confunde um pouco, né, que não é um auxílio previdenciário, é um auxílio assistencial, mas que também compete à Previdência Social fazer a identificação dos beneficiários, né, e o seu pagamento, é o benefício do LOAS, né? LOAS, deixa eu falar, LOS, né? LOAS, na verdade, é uma lei, que é Lei Orgânica da Assistência Social, é isso? É isso mesmo, Lei Orgânica da Assistência Social. Esta lei traz um benefício, né, para aquelas pessoas que não têm nenhum rendimento, né, para aquelas pessoas que são pobres, né, miseráveis, melhor dizendo, nos termos da lei. Então, para aquelas pessoas que não têm a renda per capita, né, era um quarto de salário mínimo, se não mudou, né? Deixa eu confirmar aqui. Então, o LOAS era pago para quem tinha até um quarto de renda per capita de um quarto de salário mínimo. Então, na sua família, você, né, via renda lá dos pessoas que moravam lá. Ah, lembrei aqui, aliás, achei, eu tinha essa dúvida, mas eu confirmei. A lei mudou para meio salário mínimo em 2020. Lei 13.000, corrigindo aí, pessoal, não é mais um quarto de salário mínimo, agora é meio salário mínimo. Então, tem duas pessoas, três pessoas, apenas um trabalho, essa pessoa ganha um salário mínimo, se você fizer essa divisão, né, tendo a renda inferior a meio, antigamente um quarto, hoje meio salário mínimo, a pessoa pode requerer perante a Previdência Social, né, um benefício assistencial, cuidado, não é previdenciário, que é o LOAS. Essa pessoa não contribuiu, né, os benefícios previdenciários pressupõem, ainda que por um pouco tempo, a contribuição, certo? Então,
A gente critica lá a questão do preso, mas ele contribuiu para ter aquele benefício. Se você acha que ele não deveria ter aquele benefício, teria que tirar, mas assim, pelo menos, né, existe uma contribuição. Ele era beneficiário, ele vinha trabalhando e vinha contribuindo para ter esse benefício, certo? Ao contrário do LOAS, em que não há, né, a contribuição. Pelo contrário, é justamente pela ausência de contribuição, justamente pela miserabilidade, né, dessas pessoas que possibilita-se, né, o recebimento desse benefício. Okay? Aí existe uma discussão, né? A previdência social é deficitária? Não sei, né? Assim, o problema é que é tudo muito junto, então teria que avaliar exatamente o qual, né? O quanto é ser arrecadado com previdência, o quanto é pago com logo, para poder fazer a separação. Então, essa é uma discussão que foi superada, tendo em vista que a gente, né, fez a reforma da Previdência, portanto, entendeu-se que ela precisava melhorar aí os seus números. Okay? E, por fim, a gente fechar esse assunto, você tem aí, né, dentro desse sistema de seguridade social, a saúde. Então, o SUS é bancado, né, pelas várias contribuições, inclusive contribuições com jogos, né, loteria. Então, a parte do dinheiro vai para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, toda a saúde pública, né, que a gente tem. Tá? Então, muito importante aí, né, você lembrar, aprender, né, tomar cuidado, que a gente tem um sistema de seguridade no Brasil. E esse sistema de seguridade, por exemplo, ele é bancado por tributos não vinculados. Ou, perdão, tributos vinculados, ao contrário, né? Tributos vinculados, que tem essa destinação específica, tá? É um exemplo aí, né, contrário, né, ao princípio orçamentário da não vinculação. Se por um lado eu preciso da liberdade, né, ao gestor público, ao prefeito, que ele possa fazer as escolhas que ele entender pertinente, né, para fazer frente àqueles assuntos, aquelas necessidades, né, que estão mais prementes naquele momento, naquela sociedade. Por outro lado, alguns assuntos já foram reconhecidos, né, elencados e criaram-se tributos para fazer frente a esses, né, a cumprir essas obrigações. É o caso da Previdência. É o caso das contribuições, né, para as atividades de fiscalização das profissões. Então, quando você, né, se forma, né, e vai atuar em determinada profissão, se vincula a determinado órgão de classe, seja o Conselho Federal de Medicina, seja o Conselho Federal de Farmácia, ou qualquer conselho, inclusive a OAB, você tem que pagar um tributo, que é uma contribuição para aquela entidade de classe. Você não pode deixar de pagar, né? Porque é obrigatório, assim como qualquer tributo. Se você deixar de pagar, aquele ente vai te executar, porque era um tributo. E aquele dinheiro é para quê? Né? Ele está vinculado à fiscalização daquela atividade. Então, o Estado ele quer regulamentar e fiscalizar as profissões, que é importante. Então, não posso, né, ter profissionais cometendo erros técnicos, né, fazendo plantas sem respeitar as normas técnicas, fazendo procedimentos médicos sem respeitar as normas técnicas, e assim para todas as profissões. Mas quem fiscaliza? Poderia ser o próprio Estado, se ele assim quisesse, né? Mas ele preferiu delegar isso aos próprios pares, né? Ou seja, aos próprios, né, integrantes daquela profissão, que vão se organizar em conselhos, né, com eleições, né, entre outras coisas, e vai ter um recurso, né, garantido por lei, uma contribuição para poder fazer frente a essas necessidades. Né? Eu preciso pagar um local, eu preciso, né, pagar a luz, eu preciso, né, pagar um secretário lá, um porteiro. Então, essas pessoas precisam, né, as entidades precisam de recursos. Esse recurso vai ser previsto em lei, né, ou seja, tem natureza tributária, é obrigado aquelas pessoas, né, contribuírem para se autofiscalizarem, certo? Para que o Estado, né, então cria um sistema de autofiscalização. Então, cada pessoa que queira trabalhar naquela profissão vai ser obrigada a pagar uma anuidade
e essa anuidade vai ser revertida para aquela atividade, né, de autofiscalização. Veja, né, que aqui é vinculado. Então, a contribuição, né, para aquela entidade de classe é um tributo, é uma contribuição vinculada, okay? Diferente do que a gente está tratando aqui, né, dos princípios orçamentários de não vinculação, que estão atrelados aos impostos, que ocorrem quando os pagamentos são, né, não vinculados. Existe uma, não sei se você vai falar, chama DRU, né, ou DRU. O que é o DRU ou DRU? É a desvinculação de recursos da União. Desvinculação de recursos da União. Olha que coisa de maluco. Eu tenho uma parte do dinheiro que é não vinculado, certo? Em razão do princípio da não vinculação. Eu tenho uma parte do dinheiro que é vinculado, impostos, né? Destinado à saúde, destinado à educação. E eu tenho os tributos vinculados, específicos, como contribuição do ano, e eu tenho que criar, né? Como, teoricamente, né, ou na visão de alguns legisladores, eu tinha muita coisa vinculada, o que eles criaram? Eles criaram uma desvinculação geral, que é a chamada DRU. O que é a DRU? É a desvinculação de recursos da União. Então, para fazer uma desvinculação do que era desvinculado, a emenda constitucional 27 de 2000 instituiu o artigo 76, deixa eu confirmar aqui, do ADCT. Sabe o que é o ADCT? Você lembra do ADCT? ADCT é Atos de Disposições Constitucionais Transitórias. Então, depois da Constituição, você vai achar o seu ADCT. O que o ADCT faz? Ele inclui, né, alguns assuntos. O ADCT foi criado quando da criação da Constituição de 88, incluiu alguns assuntos que precisavam ser regulados, né, pela União. Por exemplo, então a Constituição Federal estabeleceu lá que a dispensa da gestante, né, seria ser, né, proibida, né, e aí nos termos da lei, mas não trouxe lei. E aí colocou na DCT né, a estabilidade da gestante. Até que a lei venha revogar, aplica-se a DCT. Então foi uma disposição transitória. Então a Constituição colocou, né, o legislador constituinte colocou no corpo da Constituição, a proteção à gestante e disse que o legislador ia regular. Mas como ele queria que aquele instituto já vigorasse, aí ele criou lá na DCT uma regra transitória, por isso que chama Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, da DCT. E aí colocou lá a estabilidade da gestante. Uma outra coisa que ele queria resolver era a desvinculação das receitas. Ó, tem muita coisa vinculada, né? A regra é a desvinculação, o princípio orçamentário da vinculação. Então, vou fazer uma desvinculação geral. Vou pegar 20% de tudo que está vinculado e vou, né, desvincular. Ou seja, o meu orçamento, por exemplo, meu orçamento vinculado é 100, meu orçamento sem vinculação é 100. Então, vou pegar 20% do vinculado e vou trazer para cá. Então, eu vou ter 120 e 80, a grosso modo. É isso que eu fiz. No início era 20%, lá em 2000, quando foi criado, e olha só que interessante, né? Agora, recentemente, em 2006, esse percentual foi aumentado para 30%. Okay? Então, leia aí o artigo 76 do ADCT, que assim estabelece. Diz o artigo 76. São desvinculadas
de órgãos, fundos ou despesas até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento de despesas do regime de previdência social, as contribuições de intervenção domínio econômica, as taxas já instituídas que vierem a ser criadas. Então, pegou todos aqueles tributos vinculados, né, contribuições, taxas, e tirou um pedaço e jogou aqui para o orçamento. Basicamente foi isso. Esse pedaço era 20%, passou agora para 30%, né? Como forma a aumentar essa contribuição. Né? Então, foi aumentando e sempre eles estão mudando. O objetivo era, né, em algum momento, tirar essa desvinculação, mas eles estão aumentando. Então, se você alguém te perguntar alguma prova de concurso, você já sabe que é DRU, né? Isso aqui é importante, né? Em relação à desvinculação das receitas e é um contraponto aqui a esse princípio da é, princípio orçamentário da não vinculação, como a gente já disse. Ok? Aí tem um princípio que alguns falam que é o princípio da publicidade, nem todo o ordenamento fala isso, né? Publicidade, né, da informação. Então, diz assim, no artigo 177, parágrafo 2º, também chamado de princípio de transparência. Tem gente que chama de princípio da publicidade, tem gente que chama de princípio da transparência, mas o significado é o mesmo, né? Princípio da publicidade ou da transparência. Lá naqueles, né, princípios do direito, né, administrativo, também a gente tem lá, né, o LIMP, já estudou, né? Princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, né, da publicidade e da eficiência. Então, você se aplica à administração pública, inclusive na parte orçamentária, né, o que a publicidade, que é simples, né, é dar a divulgação, hoje em dia, inclusive por meios eletrônicos, né, todos os valores, né, os contratos, tudo que foi celebrado. Hoje, inclusive, você tem aí a portal da transparência. Se você quer saber quanto ganha o servidor público, basta você jogar no portal da transparência que você vai conseguir saber, tá? Isso é uma determinação da Constituição Federal, né? Isso tem amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal e é, né, como forma de dar publicidade, demonstrar os gastos que são realizados aí por toda a gestão pública, tá? Então, basicamente, né, os princípios são esses. Pode ser que você encontre algum em determinado livro, mas o que vai cair em prova são esses daí. Vamos falar um pouquinho agora, mais especificamente, das leis orçamentárias propriamente ditas. Como eu já falei para você, a Constituição Federal estabelece 3 leis orçamentárias no artigo 65. No artigo 65 da Constituição Federal de 88, estabelece que o orçamento público é composto pela LOA, na verdade a ordem não é essa, né? Vamos pôr uma ordem na questão. Pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes orçamentárias e pela LOA, que é a Lei Orgânica Anual. Vamos pensar aqui, o orçamento de 2020 da União. Eu tenho uma LOA, eu tenho em vigor, né? Eu tenho um LDO em vigor, que tem que ser observada, e um PPA em vigor, que tem que ser observado. Onde é que está isso? Artigo 65. Vamos lá para o 65. Estou tentando abrir aqui, só um minuto. Esse daqui é um dos mais importantes quando eu falo de
orçamento, você deve, né, observá-lo aí, que sempre está em concurso e tal, bem cobrado. Já até comentamos algumas coisas a respeito dele. O que diz o artigo 65? Caput. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e orçamento, que eu já tinha falado. Eu também já falei na aula passada, eu me lembro, né, que leis de iniciativa do Poder Executivo. Desse caput, eu estabeleço, né, eu verifico, eu observo que as leis orçamentárias, seja ela qual for, são de iniciativa do Poder Executivo. É importante. Significa dizer que o projeto de lei ele começa no Poder Executivo. Vai ser o presidente, o governador ou o prefeito que vai dar início a esse projeto de lei. Claro que vai passar pelo Poder Legislativo competente, que vai poder fazer as modificações, né, que a gente chama de emendas orçamentárias, mas no final das contas, né, e depois ele volta para ser aprovado, mas a iniciativa é sempre a lei. Isso é importante, porque isso é um diferencial da lei orçamentária. Ok? Vamos lá. O que diz, né, a Constituição quando ela fala do PPA? Parágrafo 1º do artigo 165. As regras iniciais e gerais do PPA estão no parágrafo 1º do artigo 165. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de, de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então vamos lá. Primeira coisa. Quando ele fala, né, estabeleceram para a União, né, você não deve ler desse jeito. Por quê? Porque existe um princípio, que é o princípio da simetria. Então, apesar da Constituição, muitas vezes, né, mencionar apenas e tão somente a União Federal, é pacífico, né, que, em razão da simetria das normas constitucionais, ou do princípio da simetria das normas constitucionais, que tudo que eu tenho, né, para a União, no que couber, eu aplico as normas aos demais entes. É claro que se a própria Constituição disser que no ente tal é diferente, não vai se aplicar. Se a Constituição não dizer nada, a Constituição do Estado, né, a lei orgânica, vai regulamentar. Agora, se ela definir, eu preciso aplicar. Então, se a Constituição está dizendo que eu tenho, o orçamento é composto por 3 leis, isso vai ser para o Estado também da mesma forma, em razão do princípio da simetria das normas constitucionais. Então, por esse princípio, né, da simetria, né, ou em face da simetria das normas constitucionais, as disposições orçamentárias estabelecidas no texto constitucional aplicam-se, além dos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. É isso que eu quero que fique claro para você. Então, por esse princípio, as disposições orçamentárias previstas para a União também se aplicam, o que couber, né, obviamente, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Ok? Isso é importante. Por mais que a Constituição estabeleça, né,
no artigo 25, que os estados se organizarão e regerão por normas constitucionais, por constituições, perdão, né? E no 29, que os municípios se organizarão, né, por leis orgânicas, eu, né, aplico nesses entes as normas constitucionais orçamentárias previstas na Constituição para a União, ok? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Ou seja, então tudo que a Constituição fala de plano plurianual se aplica a todo mundo. O que é o plano, né, plurianual? Né? O plano plurianual é o planejamento estratégico. Então, eu poderia resumir aí o PPA como um planejamento estratégico. Porque eu vou celebrar uma regra, né, para vigorar nos 4 anos seguintes. O PPA tem duração de 4 anos. O PPA, né, vai estabelecer, né, de forma regionalizada o que, né, os objetivos e metas da administração pública federal, nos termos da lei, e através do princípio da simetria, para os outros entes também. Então, se eu vou aumentar as despesas, né, de capital, que você já sabe que é, né, são aquelas que fazem frente, né, aos investimentos, se eu vou aumentar as despesas do programa de continuação, duração continuada, eu vou fazer isso não, né, observando o que? O PPA. Então, o PPA tem essa função. Qual é a função? A função de planejamento estratégico ao longo do tempo. Faz com que, né, seja, né, pensado aquele ente, né, o governo, nos próximos 4 anos. O PPA, ele se inicia, quando inicia, né, quando vigora o PPA, né, vigora, né, quando ele vigora. Ele tem início no segundo mandato presidencial e assim sucessivamente, né, por simetria, e vigora até o primeiro, né, o fim do primeiro ano, melhor dizendo, até o fim do primeiro ano do mandato seguinte. Então, vamos lá. Pega aí a eleição presidencial, né? A gente acabou de passar. No primeiro ano de governo, o governo ele não tem, ele vai estar sujeito, né, a um PPA que já existe. Então, no primeiro ano de governo, existia um PPA votado e que estava em vigor. Nesse primeiro ano, né, o que o governo vai fazer? Ele vai votar o seu PPA e vai, né, estabelecer as diretrizes para o segundo, terceiro, quarto ano e o governo seguinte. Então, o PPA em vigor atualmente foi um PPA votado no governo anterior, pela Dilma, certo? E no primeiro ano de governo, pensando aí no nível federal, né, do Jair Bolsonaro, foi 2019, ele se sujeitou àquelas metas pré-estabelecidas. Por isso que dizem que o primeiro ano não dá para fazer muita coisa. E realmente não dá. Até em níveis orçamentários. Porque, olha, pensa para você ver, né? O governo ele assume o governo com todas as regras, né, orçamentárias estabelecidas pelo governo anterior. Então ele quer mudar para investir mais em transporte, mas o orçamento está todo em educação, ou a maior parte em educação. Ele é mais difícil ele mudar. Ele teria que mudar, né, toda a lei orçamentária, teria que mudar os planos, as metas. Então, quando ele assume o governo, né, o primeiro ano é de conhecer o governo e de, né, pensar no futuro. Porque o primeiro ano não dá para fazer muita coisa.
Veja esse exemplo. Então, no PPA, que é de 4 em 4 anos, o primeiro ano, né, ele vai ser cumprido o PPA que já existe. Agora, em 2019, né, o presidente, no nosso exemplo, Jair Bolsonaro, enviou um projeto de plano plurianual para ser aprovado, para ele poder estabelecer as metas, as diretrizes, né, e os objetivos dos investimentos federais nos 3 próximos governos dele e no seguinte do governo, né, no primeiro ano do governo seguinte, seja ele, né, no caso de reeleição ou não. Ok? Certo? Por isso que a gente diz que ele é um planejamento, que ele pensa, né, no futuro. O que mais, né? Essa lei é o verdadeiro programa de governo, tá? O artigo 65 fala isso, né? Como a gente já leu, e que fala, né, de forma regionalizada, vai estabelecer aí as metas, né, do governo. Como a gente também já falou, o PPA é uma lei formal, ou seja, ele vai ser aprovado, né, observando, né, os ditames de uma lei. Se você jogar aí no seu Google e colocar assim, ó, PPA, Planalto, a gente vai ter acesso ao PPA em vigor, aprovado, como eu já disse, em 2019. Vou compartilhar aqui para você, você vai ver. Acho que vai ficar um pouco mais real, né? Consegue olhar? Alguém, por favor, me informe no áudio. Alô? Está visualizando aí uma lei? Alguém está visualizando? Está assim, Lei 13.971 de 2019. Institui o Plano Plurianual da União no período de 2020 a 2023. Gente, tem alguém observando aí? Eu não consigo olhar o chat, então alguém precisa falar no áudio para mim, por favor. Pra saber se você está vendo. Ah, obrigado. Só que se eu compartilhar a tela e ficar olhando, eu tenho que olhar para a tela para vocês verem. Eu não sei fazer de outra forma. Então, eu precisava que você respondesse pelo áudio, tá bom? Mas obrigado por quem falou no chat. Então vamos lá, compartilhei de novo, espero que esteja aparecendo, se não estiver vendo me avisa. Tá? Esse é o PPA aprovado, né, no ano de 2019 para vigorar em 2020 até 2023, ou seja, por 4 anos. Como eu já disse também, é uma lei federal, certo? Estão tudo enxergando? Todo mundo vendo? Se tiver, avisa. Como eu já disse também, é uma lei aprovada pelo chefe do Poder Executivo. Olha só, o presidente da República, né, faça saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Aí, né, vamos passar aqui em alguns detalhes. Do planejamento governamental e do plano plurianual da União. Esta lei institui o plano plurianual para o exercício de 2020 a 2023, como a gente já viu, em cumprimento ao disposto no parágrafo único da 65 da Constituição. A gente viu, né, que a 65 parágrafo único estabelece aí, né, a necessidade de criar o PPA. Para fins do disposto nessa lei, considera-se objetivo como a declaração de resultado a ser alcançada e expressa em seu conteúdo e deve ser feito para a transformação de determinada realidade. Então, o objetivo é reduzir a desigualdade, o objetivo é reduzir o desemprego, o objetivo é reduzir, né, o analfabetismo. Né? A meta, a declaração de resultado a ser alcançado de natureza quantitativa ou qualitativa que contribui para o alcance do seu objetivo. Então, o objetivo é reduzir o desemprego, né, com a meta de reduzir os desempregados para menos de 10%, por exemplo. Né? O indicador é o instrumento gerencial que permite a mensuração do desempenho. Né? Então, tem algumas, né,
explicações aqui dos termos, o que eles significam. Depois você vai poder olhar essa lei aqui se você quiser, tá bom? Então tem vários explicadores aqui. 3. São diretrizes do PPA 2020 e 2023. O aprimoramento da governança, da modernização do Estado, da gestão pública federal, a busca contínua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público, a articulação da coordenadora dos entes federativos. Tá? Então, são informações aqui importantes. Artigo 4º. O PPA reflete políticas públicas, orienta a atuação do governo e define as diretrizes, objetivos e metas e programas. Ok? Aí tem os anexos, né, do PPA também, a gente vai ver depois. Da integração dos orçamentos com a União. O PPA estarão expressos em leis orçamentárias anuais e nas leis de créditos adicionais. Eles estão ligados, né, um com o outro. Definição. Entende-se por projeto de investimento de grande vulto, aquele cujo superior ultrapasse 100 milhões de reais. 50 milhões de reais se o orçamento fiscal. Aí é dividido, né? Aspectos de governança, as disposições gerais, tá? E os anexos. Então a gente poderia aqui ainda, né? Tem só 109 anexos que não abriu. Então veja aí, né? Orçamento fiscal da Seguridade Social em milhões, né? Despesas de capital, despesas correntes, valores globais, objetivos, meta, por região, lembra que estava lá na Constituição, de forma regionalizada? Região Nordeste, tantos milhões, né? Bilhões, na verdade. Região Sudeste, tantos bilhões. Região, né, nacional. Isso é muito específico, tá, pessoal? Não sei que você vá fazer um concurso para uma área específica de trabalhar na administração pública, não ficar em prova de concurso, nem prova de OAB, mas aqui a título de informação mesmo, tá? Para você tentar ter uma noção aí maior do que é isso, ok? Para fins de prova de OAB, graças a Deus, é a coisa mais tranquila, vamos dizer assim, né? Pergunta-se muito o básico, pergunta-se muito o que está na Constituição. O que está na Constituição você tem que saber. Próxima lei orçamentária, LDO, como a gente já viu, né? Ou Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, galera, né? A LDO também tem uma natureza formal, ou seja, também é uma lei, e o seu conteúdo, enquanto lá o conteúdo era estratégico, né? Estratégico, planejamento estratégico foi o termo que a gente usou. Aqui é um planejamento operacional. Então é um planejamento para como é que eu vou fazer, né? Planejamento operacional. Esse é o termo que você tem que lembrar. Então, né, a LDO ela vai, né, criar formas de apresentar, né, no curto prazo o PPA. A LDO tem regulamentação, né, diretriz, lá no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. É isso que você tem que se lembrar, para fins de prova, né, fins de concurso. O que diz a Constituição sobre a LDO? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e as prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Tá? Então, aí já começa a primeira diferença. Aqui é para o exercício financeiro subsequente. E no PPA é para longo prazo, leia-se 4 anos, certo? Exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração das leis orçamentárias anuais. Então, a LDO vem antes da elaboração da lei orçamentária anual. Então, a gente vai ver, né, que existe um momento de você elaborar. Primeiro elaboro a LDO, depois a LOA. Ok? E disporá sobre a alteração na legislação tributária e estabeleça políticas de aplicação das agências iniciais de fomento.
Tá? Então, vamos destacar o seguinte, né, pontos aí da LDO. A LDO, como já vimos, é um planejamento operacional. A LDO ele estabelece o quê? Metas e prioridades para o ano seguinte. Metas e prioridades para o ano seguinte. O que mais, né, que a gente falou? E vai elaborar, né, vai tratar das despesas de capital também, né, para o ano seguinte. Cuidará das despesas de capital para o ano seguinte. O que mais? Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. O que mais? Tratará das alterações da legislação tributária. Resumindo aí, está no parágrafo 2º, né? E estabelecerá as políticas das agências de fomento. No caso da União, a nossa agência de fomento é o BNDES, né? Você já deve ter ouvido falar. Então, agências oficiais de fomento, no caso da União, é o BNDES. Então, segundo o Ricardo Lobo Torres, né, isso seria, né, um plano prévio fundado em considerações econômicas e sociais para a elaboração da lei orçamentária. Considera-se a lei de diretrizes orçamentárias, né, um prévio orçamento. Né? Então, é uma pré, sem ter os números propriamente dito, né, um pré-orçamento, em que eu discuto, né, as alocações dos recursos, né, que vão ser feitos. A lei de responsabilidade fiscal, que você já conhece, ela também vai trazer, né, determinações, lei de responsabilidade fiscal, em relação à LDO. Artigo 4º. Vamos olhar aqui rapidinho. Né? O artigo 4º da LDO vai estar assim. A lei de diretriz orçamentária, né, atenderá. Vou colocar aí para você. Meu azinho aqui, né? O parágrafo 2º do artigo 2º da Constituição Federal, perdão, atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição, já vimos. Disporá também sobre o equilíbrio das receitas e despesas. Então, o princípio do equilíbrio está expressamente previsto aqui para a LDO. B. Critérios de forma de limitação de empenho e a ser efetivada nas hipóteses previstas da linha B do inciso 2 do artigo 9º e do inciso 2 do artigo 31. Lembra que a gente falou, né, inclusive sobre a Dilma, a respeito da limitação do empenho? Então, você vai ter um gasto previsto, né, no orçamento, e aí esse gasto não se, essa receita, perdão, não se complementa. Então, eu previa que eu arrecadasse 100 milhões, arrecadei só 90. O que eu preciso fazer? Limitar o empenho. O que é limitar o empenho? Né? É cortar o gasto. Né? Então, já vimos que das fases da realização da despesa, uma delas é o empenho. Então, o empenho antes do pagamento. Então, antes de pagar, você já trava ali na chamada limitação do empenho. Okay? Essa é uma previsão, né, específica relativa, né, à LDO. C e D vetado, norma letra E, né, inciso
normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados e programas de financiamento com resultado do orçamento e de condições de exigência para transferências de entidades privadas, tá? Então, se você jogar no Google aí também, você vai ter acesso à LDO 2020 do Planalto, do governo federal, que a gente está pegando aqui como exemplo. Ao contrário, né, do plano plurianual, que tem vigência, né, vigor por 4 anos, a LDO tem vigência de 1 ano. Então, a LDO que está em vigor em 2020 foi aprovada em 2019. Em 2020, a gente vai votar e aprovar uma outra LDO para vigorar em 2021 e assim sucessivamente. Okay? Rapidamente, vou compartilhar contigo aqui a LDO de 2020, né, para tu olhar aí. Foi Lei 13.898, de 11 de novembro de 2019, né? Essa que vigora em 2020 atualmente. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Tá? Mesma coisa, Presidente da República. São estabelecidos em cumprimento do parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição e da Lei Complementar 101 de 2000, né, de 2000, as diretrizes orçamentárias, né, da União para o ano 2020. E aí, né, repete muita coisa que a gente já falou. Compreendendo as metas e prioridades da administração federal, a estrutura da organização dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração, né, as disposições para a transferência dos recursos públicos, as disposições relativas à dívida pública federal, as disposições relativas às despesas com pessoal, né, política de aplicação dos recursos das agências oficiais de fomento, disposições sobre a adequação do orçamento, né, na legislação, tá? Bem teórico, né? Olha só que interessante, né? Artigo 2º, a elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2020 e a execução da respectiva deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de déficit primário de 120 bilhões. Então, você tinha uma meta, né? Estabeleceu-se uma meta de déficit primário de 120 bilhões, aí coloca isso aqui como meta. As empresas do grupo Petrobras e Eletrobras não são consideradas nas metas de déficit primário. Olha que interessante, né? Deixa eu falar sobre isso. Artigo 3º. As prioridades e metas do Instituto Federal para o exercício 2020, atendidas às despesas obrigatórias e o funcionamento dos órgãos das entidades, integram o orçamento fiscal e a Seguridade Social e serão estabelecidas nos termos dos anexos. Aí fala da estrutura e da organização do orçamento, não é isso? Artigo 4º, né, como é que vai ter o orçamento? O orçamento vai ter um subtítulo, né, que é o menor nível da categoria da programação, vai ter uma unidade orçamentária, que é o menor nível de classificação institucional, vai ter um órgão orçamentário, que é o maior nível, vai ter um concedente, vai ter um conveniente, vai ter unidade descentralizada. Então, o orçamento é dividido, né, dessa forma aqui, né? Vai dizer o que é projeto, tá? Aqui tem uma ideia de como é que vai ser o orçamento. O que mais tem para destacar aqui para você? Quinto, os orçamentos fiscais da Seguridade Social compreenderão conjunto de receitas, bem como as despesas dos poderes do Ministério Público, da União, Defensoria. Bastante complexo, né? Acho que já deu para você perceber. O objetivo aqui é trazer apenas uma introdução ao assunto para você, né, ter um pouco mais de conhecimento. Ok? Por fim, não menos importante, vamos ver como é que a Constituição traz a LOA. Né? Já vimos lei orgânica, orçamentária anual. A lei orçamentária anual é, de fato, o orçamento, né, propriamente dito. É a lei orgânica, né, orçamentária anual que vai dizer exatamente o quanto o ente vai arrecadar, vai dizer exatamente quanto o ente vai poder gastar. Então, ela é mais específica, né? Vamos dizer assim. A Constituição Federal estabelece
que a LOA, né, vai trazer o orçamento, coloca aí, artigo 65, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, né, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, dos fundos, dos órgãos, das entidades, da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimentos das empresas da União, direta e indireta, que detêm a maioria do capital votante. E o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades a eles vinculados. Então, a lei, né, ela abrange vários tipos de orçamento, aí, segundo a Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 5º. Lembre-se, né, que é também uma lei anual. Então, assim como a Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA também tem vigor ou vigora por um ano, ok? Então, uma lei que a gente está, né, a Lei Orçamentária desse ano foi aprovada da mesma forma no ano seguinte, e esse ano aprovaremos, né, uma outra LOA para o ano seguinte, e assim sucessivamente. Então, cada ano tem a aprovação de uma e uma em vigor, tá? Essa é mais específica. O que mais que eu tenho aqui para falar para você, né? É o documento básico, né, para a realização da atividade financeira do Estado. É nela que temos a previsão de todas as receitas e todas as despesas. Aqui que temos todas as receitas e todas as despesas. As outras, né, uma é a pré e a outra é as metas e as despesas, com as respectivas contas, né, com as respectivas dotações, certo? Tem que ser encaminhada, né, para ser aprovada até 31 de agosto. Né? Então, quando que ela é enviada? Ela é enviada até 31 de agosto para ser aprovada até o final do exercício financeiro, ao final do ano. Aprova no final do ano para vigorar no ano seguinte. A gente vai ver um pouquinho mais depois sobre essa questão da aprovação. Certo? Documento básico aí da administração pública. O parágrafo 6º, também do artigo 65, ainda fala sobre a lei orçamentária anual. Então, para fins de prova, para fins de concurso, tem que saber. Né? O projeto de lei orçamentária será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, né, remissão é perdão, e subsídio, né, apoio, e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia, né, de crédito. Então, a LOA vai ter em conjunto, né, o demonstrativo desses benefícios fiscais, certo? A lei de responsabilidade fiscal também estabelece algumas, né, informações aí, algumas regras a respeito da LOA. Vou colocar aí para você. Artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2000. Olha o que diz o artigo 5º da Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com uma lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias, perdão, e com as normas desta lei complementar. Então, imagina, estou fazendo um orçamento, vou colocar 100 milhões para a saúde. Está de acordo com a LDO? Está de acordo com a meta lá, né, que previa que eu tinha que aumentar, né, o gasto com saúde? Você tem que olhar. Está de acordo com a LDO? Uma coisa está ligada com a outra, tudo amarradinho. Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no documento 1, parágrafo 4º, a gente já viu. Será acompanhado de documento que se refere ao parágrafo 6º, que a gente já viu também, que fala sobre, né, a demonstração das remissões, das isenções, certo? Conterá
reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos em lei de diretrizes orçamentárias destinadas ao, eu não coloquei aí, né? Atendimento de passivos contingentes e riscos de eventuais imprevistos. Então, se você, né, vai ter um percentual aí de contingência, obviamente, para caso aqueles valores não entrem. É isso que diz aí a lei, certo? Existe um rito, né, ou um processo legislativo para aprovação dessas leis orçamentárias. Então, quando eu falo de lei orçamentária, eu tenho que lembrar que existe um rito processual próprio na Constituição Federal. A Constituição Federal, como eu já disse, apresenta, né, as leis orçamentárias em 3 tipos, cada uma com a sua função, né, e com as suas peculiaridades. E a gente já viu também que compete ao chefe do executivo compete ao chefe do executivo a elaboração desses projetos de leis orçamentárias. Isso não só está no artigo 165 caput, mas quando fala, né, especificamente do presidente da República, então as atribuições do presidente da República estão no artigo 84. Se a gente for lá para o artigo 84, a gente vai ver que também tem isso previsto expressamente. 84 da Constituição Federal. Estou pegando aqui para você, se você tiver a Constituição aberta, eu também abro. Então, abra aí o artigo 84. Estou chegando lá. Que fala das atribuições do presidente da República. Atribuições do presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso, deixa eu achar, acho que é 20 e alguma coisa. 23, 22, 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei orçamentária e as propostas de orçamento previstas nessa Constituição. Então, o artigo 65 caput é combinado com, né, C/C, o artigo 84, inciso 3. E aplica-se, no que couber, aos demais entes, né, pelo princípio da similaridade, não é isso? Pelo princípio que a gente já viu. Então, governador, mesma coisa, prefeito, mesma coisa. Cabe a ele, como chefe do executivo, enviar esses projetos de lei orçamentários. Tá? Junto com esse projeto, né, o presidente, o chefe do executivo, ele vai mandar uma mensagem, né, contando, né, expondo as circunstâncias, né, fáticas, econômicas, financeiras, a demonstração da dívida flutuante, né, a demonstração dos saldos, né. Então, o artigo 22 da Lei 4.320 fala isso. Vamos lá para a lei. Lembra da Lei 4.320? Que é a lei geral do orçamento. Então, o artigo 22 vai falar isso. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos na Constituição e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á. Então, o que tem nessa proposta orçamentária? Estou colocando aí para você. Artigo 22. A proposta compor-se-á 1. De mensagem, que conterá a exposição das circunstâncias da econômica financeira, documentada com a demonstração da dívida fundada e flutuante, né? Saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros.
exigíveis: exposição e justificativa da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. 2. O projeto de lei e orçamento e tabelas explicativas, né, das quais, além de estimativas de receitas e despesas, constarão colunas distintas para fins de comparação. Né? Letra A, a receita da arrecadação dos últimos 3 exercícios anteriores. Letra B, a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. E letra C, a receita prevista para o próximo exercício, para o exercício para que se refere a que eu falei. E letra D, a despesa realizada no exercício anterior. Né? Isso aqui também é bem específico, tá, pessoal? É mais a título ilustrativo, para fins de prova, né? O que você tem que saber é o que está na Constituição Federal. Se você for trabalhar aí nessa área. Então, basicamente, né? É isso que você tem que saber. Na aula que vem a gente continua aqui a parte de elaboração das leis orçamentárias e a sua votação e aprovação, que também é importante também ficar em prova.